Graça e paz. Estamos aqui hoje com o professor Basotti, retornando de férias. Ele estava em Miami, agora está aqui conosco, de Miami para Maringá. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu, em conversa com o professor Basotti, nós fizemos com o pastor Jonathan a palavra paz, alegria e amor, que é fruto do Espírito. E em concordância aqui com o professor Basotti, nós vamos dar continuidade à questão do fruto do Espírito, e hoje nós vamos entrar, vamos dizer assim, na quarta característica desse fruto, né, professor? Isso. Eu acho importante, mantendo aquele estilo nosso, Sim. pastor, fazer a contextualização. Então, quem está com a sua Bíblia, pode abrir em Gálatas capítulo 5, porque o tema fruto do Espírito que nós estamos trabalhando nesses dias, ele se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. E a parte mais específica está em Gálatas 5, nos versículos de 16 a 26. Ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Eu vou ler o texto para nós nos situarmos aqui. Diz assim, a partir do 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Eu estou lendo aqui, mas é importante lembrar que esse espírito é com letra maiúscula, ele está se referindo ao Espírito Santo. Com certeza. Continuando. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, polêmicas, disputas, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou até repetir esse pedacinho, pastor, Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Com certeza. Aí ele passa em seguida, a partir do 22, indo até o 26, a falar agora do fruto do Espírito. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos da carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então esse é o texto que fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Eu tenho observado, pastor, eu tenho uma tendência, acho que a maioria das pessoas, ao invés de falar fruto, falar frutos no plural. Isso. Eu encontrei um material na internet esta semana, e é um material evangelístico, inclusive, Certo. Mas ele está errado, porque lá ele apresenta assim, ele coloca lá frutos no plural, e embaixo ele coloca assim, 9 frutos, porque são 9 os frutos do Espírito. Então, por exemplo, assim, o primeiro... Aí é uma salada de fruta, então. Exatamente. Não é um fruto, é uma Exatamente. salada. Então, o primeiro é um morango, o segundo é uma uva, o terceiro é uma banana. Então, está lá frutos, mas essa representação não está correta. Não, biblicamente não. Uma representação correta é aquilo que o pastor Jonatas falou aqui. Logo no primeiro encontro, ele falou de mexerica, eu digo tangerina, que é a mesma coisa. Então, você imagina uma tangerina, você já tirou a casca, então você tem lá os gomos. Então, vamos imaginar que você tenha 9 gomos. Então, essa seria uma representação mais próxima daquilo que o texto está querendo dizer. Com certeza. Mas, pastor, eu li um pouco além, dizendo o seguinte, se você pegar uma tangerina, todos os gomos têm o mesmo sabor. Eu diria que se fosse uma representação do fruto do Espírito, seria uma tangerina única, mas cada gominho teria um sabor parecido, mas um pouquinho diferente. Você ia falar, esse é amor, esse gominho aqui é a longanimidade. Mas, enfim, a representação, como a romã também, que você abre ela, e você percebe que há uma unidade. Então, é neste sentido, então, que o texto está querendo dizer. E relembrando que esse Espírito aqui é o Espírito Santo, porque aparece com letra maiúscula. Eu encontrei alguns textos de algumas seitas, não vou citar aqui, onde esse Espírito está com letra minúscula. Então, isso eu entendo que não é correto, pastor. Não, com certeza. Bom, então, pastor, é importante lembrar também nesse contexto que nós estamos nos baseando em parte aqui a um teólogo escocês chamado William Barclay, Isso. E ele usa uma palavra grega aqui, pastor, o senhor que entende bem do grego, para
a definir então o nosso tema, porque desses 9 frutos nós vamos abordar hoje a longanimidade, né? Isso. Eu vi que o William Barclay lá tem parece uma palavra esquisita, parece que ele está falando grego lá, é isso mesmo? Isso, ele fala... É macrotomia. Macrotomia. Isso, são, na verdade, a junção de 2 palavras, né? Então, o longânimo seria assim, a palavra primeira é macros, que seria grande ou longo, e a outra palavra que é tumos, né? Que seria tolerar ou ter paciência, né? Então, de certa forma, nós podemos assim até falar que geralmente as pessoas, né? Tem algumas pessoas que a gente fala que tem o pavio curto. Um pavio curto, que ela explode logo e tal. E o longânimo seria ter uma pessoa que tem um pavio bem longo. Né? Só que a gente não fala assim, pouca paciência ou muita paciência. Né? Então a gente usa essas expressões, muita paciência, pouca paciência. Então aqui a palavra seria assim, um ânimo longo. Né? Uma pessoa que não se deixa influenciar tanto pelas circunstâncias. Né? Pastor, essa palavra longânimo me dá a impressão que ela é de origem latina. Esse longa aí do latim, ele quer dizer extenso, grande também. E esse ânima, é de animação, animado, entusiasmo. Isso. Então eu acredito que o longânimo, quer dizer, é uma palavra grega, esse macrotomia, que deve ter passado pelo latim para chegar até as nossas traduções. Quando o João Ferreira de Almeida, né? Porque assim, como o grego, ele é o grego bíblico, né, do Novo Testamento, o grego koiné, ele é uma língua morta, então se procura, né, muitas vezes, trazer uma palavra que possa talvez trazer mais significado para o presente. Tanto é que, por exemplo, tem outras traduções, né, que fala longanimidade, tem umas traduções que traz paciência. Tem uma tradução, acho que é King James, que fala gentileza. Mas a ideia bem radical da palavra é isso. Nós temos um ânimo longo, ou dentro aí que o senhor colocou da questão do latim, né? Não deixar a nossa alma, né, se inquietar, mas esperar em Deus. Né? Pastor, eu encontrei... esta semana aqui, uma definição de longanimidade que eu gostei. Né? Eu vou ler aqui, pastor. Ela diz assim: longanimidade, virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Não é aparentar suportar, é real. É real. Isso. Aí ele continua assim: resignação com que se suportam as contrariedades, malogros, dificuldades. Então isso é como um elástico, né? Assim, o elástico tem a longanimidade, né? Ele tem aquela elasticidade dele, a capacidade de se adaptar, né? Vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, se você tem algo redondo e você vai pôr o elástico, ele vai tomar a forma redonda. Se é quadrado, ele toma aquela forma quadrada. Então, podemos dizer assim que longânimo é uma capacidade de se adaptar diante das situações da vida, né? Diria assim, manter o sangue, falando carnalmente agora, é manter o sangue frio, digamos assim. Isso, Então, seria assim, e até o Barclay, né, que nós citamos aqui, né, que é o livro Obras da Carne e Fruto do Espírito, e ele fala que ser longânimo está em relação às pessoas ou em relação aos eventos. Porque muitas vezes tem, num relacionamento, certas situações que nós precisamos ter um ânimo mais longo, ou alguns eventos que muitas vezes aflige todos, né? Então, por exemplo, essa pandemia, né, que afligiu a todos, então longanimidade é algo essencial para nós vivermos nesses dias, né? Eu vejo, pastor, que essa mensagem falando de longanimidade, ela cai bem nesses dias em que está faltando isso. No nosso meio, e nós estamos precisando disso. Com certeza. Essa questão do pavio curto, eu fico pensando, pastor, hoje, por exemplo, às vezes uma ofensa chega na sua casa, né? Eu estava vendo o pastor Jonatas aqui, semana passada ou retrasada, e me lembro que ele falou que ele é São Paulino, né? E todo mundo está sabendo que nesse último jogo, o time do Santos, que é o meu time, né, usando os reservas, ganhou daquele time do pastor Jonathan. Então imagina assim que eu mando um zap para ele, né, com a charge daquelas bem pesada assim, né?
e de repente a pessoa está lá, né? Então eu acho que hoje com a internet, assim, chega na sua casa, chega no seu bolso, né? Aquela brincadeira, né? Então, assim, e nós somos impulsivos muitas vezes. Então, o cara mandou um negócio, te ofendeu, você já manda um outro de volta, às vezes. Né? O então, bateu, levou, né? Isso, exatamente. Mas então tem que tomar um certo cuidado, né? Sim. Até, professor, tem em Colossenses, né, capítulo... Desculpa eu falar do meu time aqui, pastor, mas tinha que comparar, né? Eu acho que... Não, tudo bem. Deus perdoa os fracos. Amém, pastor. Amém, pastor. Em Colossenses capítulo 1, né, versículo 11, onde é usada essa palavra longânimo, né, aparece macrotomia aqui, fala assim, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, né, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos à luz. Então, Paulo coloca aqui para a igreja de Colossos que eles são fortalecidos pelo Senhor tal, e essa longanimidade vai promover a unidade da igreja. Amém, é isso mesmo. Porque aí um vai respeitar o outro, tolerar com paciência, aprender a ver as diferenças uns dos outros, né? Isso. Então, isso porque assim, você, num certo relacionamento, você para ter uma reflexão. Isso. Não tem esse rompante. Você, digamos, falou do seu time, você vai lá e já tuitou. O outro já tuitou de novo e vai retuitar, daqui a pouco se cria muita confusão. Vira uma bola de neve. É muita confusão. Né? Então, o longânimo, você fala assim, vai para um pouco. Não, é uma brincadeira. Ele está falando isso como brincadeira, então eu não vou levar a sério essa situação. Não? Quer dizer, não é apatia também, não é apatia, não é indiferença, né? Porque eu vejo assim, na longanimidade, foi como o senhor fez comigo aqui, eu provoquei e o senhor me deu uma resposta até assim, até uma advertência, digamos assim. Então eu acho que o longânimo é isso. Não é que você vai ser a parte, você não vai ofender, mandar uma ofensa de volta, assim, mas você manda o quê? Você manda uma exortação em amor, que não é uma apatia ou indiferença. Você não vai ficar diferente, mas você vai, talvez no momento certo, dar aquela resposta. Com certeza, porque, sabe, professor, uma das coisas... Há tempos agora eu li um texto, aí, uma reportagem, e nessa reportagem se fez uma pesquisa dentro da área da psicologia, e que chegaram à conclusão assim que todo mundo está certo. Então, por exemplo, quando você está dirigindo, você é o melhor motorista, você é o melhor... se você está pregando, você é o melhor pregador. Se você está falando, você é o melhor orador, entendeu? Então as pessoas se consideram sempre melhores do que realmente elas são. Sim. Então, quando eu me considero melhor, né, e Paulo fala assim, eu sou o que sou pela graça. Quando nós temos essa consciência, então nós temos a longanimidade, porque assim, eu vou ver no outro uma pessoa igual, eu vou ver uma pessoa também capacitada, eu vou ver uma pessoa também que se deve respeito. Então, muitas vezes, essa falta, né, de ter uma paciência, um ânimo longo, um pavio bem longo, né, nos faz falta, né, nos nossos relacionamentos, né? As pessoas estavam lembrando agora que havia um trabalho científico interessante, pastor. Existe, no xadrez, para quem participa de campeonato, existe uma pontuação. Então, quem ganha, você ganha da pessoa que tem 100 pontos, você vai para 110. Então, assim, existe um ranqueamento, e no xadrez é um esporte onde ganha o melhor. Não tem surpresas como no futebol, que às vezes um time teoricamente mais fraco perde. E foi feita uma pesquisa assim, pegava um enxadrista e falava assim, quantos pontos você acha que, se a gente for olhar na tabela da FIFA, você tem? E aí, vamos por lá aquele vídeo já sabia, a pontuação era 500 pontos que ele tinha. Falava, eu tenho 800, tenho 1000. Ou seja, o que se percebeu é que entre aquilo que a pessoa era, num ranqueamento bem racional, e aquilo que ela falava que era, havia uma diferença, às vezes até do dobro. Então foi porque é um trabalho, é difícil você quantificar, falar, como é que você acha que é o seu desempenho como pastor em relação a tudo? É difícil você ranquear isso. Mas num esporte onde tudo é quantificável, e aí eles concluíram que as pessoas, em geral, elas têm uma visão de si própria muito acima. Então, e é isso que, quando a gente é longânimo, né, nós vamos começar a ver as situações da vida, as circunstâncias da vida, com outros olhos. Porque se você tem os rompantes,
significa que você não parou para pensar, para refletir. Né? E tanto é que, professor, eu estava lendo, eu gosto muito de devocionais, né? E eu cheguei a uma conclusão de mudar nomes de devocional para meditação, né? Só que os primeiros pais da igreja, seria assim, aqueles que vieram depois dos apóstolos, eles não falavam devocional nem meditação, eles usavam a palavra reflexão. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de reflexão, de pensar, e aí então eu vou perceber que esse mundo tem pessoas diferentes, e aí então eu tenho que entender, e aí isso vai me dar... Tem situações que fogem do meu controle, ou, por exemplo, o Willy Barclay diz assim, por mais obscuro que seja a situação, por mais que os eventos sejam incompreensíveis. Então aí que entra a longanimidade, né? Porque tem situações que são muito obscuras, você não sabe o amanhã como é que vai ser. Tem certas situações que são incompreensíveis. Por que isso? Por que aquilo? Ainda mais no caos que nós estamos vivendo, né? Das fake news, das desinformações e informações, um acúmulo de informações, né? Você não sabe no que ou em quem acreditar, né? Pastor, eu vejo que há dois caminhos para ser longâmino. Eu vejo que há um caminho onde o indivíduo ele passa a ter uma longanimidade que é fruto da experiência e do próprio amadurecimento dele. Vamos imaginar, de repente o indivíduo lá, o patrão dele falou uma coisa que ofendeu ele. E ele está remoendo por dentro, mas ele dá um sorriso e tal, leva na brincadeira. Por quê? Porque ele sabe que se ele contrapor, ele vai ser exonerado. Então, as pessoas com o tempo vão aprendendo que muitas vezes é preciso disfarçar o rancor. Então, isso não é a longanimidade bíblica. Quer dizer, isso é... Não. Quer dizer, é que o indivíduo ele vai conseguindo. Mas aquilo, pastor, o que a própria ciência mostra é que quando o indivíduo tem muito rancor, muita tensão acumulada, isso se volta contra ele. Aí tem as chamadas doenças psicossomáticas, que é a gastrite, a hipertensão. Sim. Então, longanimidade é um dom espiritual, é algo que vem de Deus. Que vem de Deus. E é assim, né, professor, hoje... antigamente nós falava muito, né, por exemplo, uma explosão, uma mina explodia e tal. Aí com o avanço, né, da tecnologia e o avanço também da sociedade, hoje, né, nós temos vários prédios e tal, que muitas vezes precisam ser demolidos. Então, hoje eles têm o quê? A implosão, quer dizer, é aquilo que se volta para dentro. Então, se você explode ou implode, vamos dizer assim, dá na mesma, o corpo vai sentir, né? Então, e é justamente isso, professor, por exemplo, longanimidade. Hoje nós poderíamos pegar uma palavra que é resiliência, que está muito na moda aí, né? Você tem que ser resiliente, você tem que ser isso, aquilo, né? Mas por que Paulo coloca aqui o fruto do Espírito? Porque ele está contrapondo que existe a obra da carne. Tanto é na tradução que eu utilizo como estudo, que é a Bíblia Revista Atualizada, o capítulo 5 ele começa com um títulozinho. Lógico, esse títulozinho depende da Bíblia, pode ser diferente ou não, mas na minha tradução ele vai dizer assim, é lei ou é graça? Ou é lei ou é Cristo? Então, para a gente contrapor as obras da carne, porque se nós continuarmos nas obras da carne, nós não vamos herdar o reino dos céus. Então Paulo fala assim, a única maneira é uma ação profunda, transformadora do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo traz para nós um novo nascimento. E o novo nascimento é mudança de natureza. E aí, então, nessa mudança de natureza, nós passamos a ter a natureza espiritual e uma ação poderosa do Espírito Santo que nos faz ver quem realmente é Jesus. E ouvi-lo, segui-lo, amá-lo e irmos em frente, né? Já que o senhor falou em Jesus, pastor, eu não vejo na Bíblia, vai ser difícil, porque tem Deus também aí, o próprio Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito. Mas assim, para nós, por exemplo, na carne, assim, de longa vida, o próprio Jesus, né? Quer dizer, eu lembro que tem uma passagem lá que João fala, manda descer fogo do céu aí. A nossa natureza é essa mesmo. Sim, a natureza é essa. Né? Então, assim, a paciência que Jesus, quer dizer, ele é o Filho de Deus, né? E, às vezes, muitas vezes ofendido, né? Você expulsou o demônio por Baal-Zebu, quer dizer, ele podia fazer realmente chover fogo do céu, mas ele fala, ele aproveita e traz uma lição para nós, uma casa não pode ser dividida. Então, eu vejo em Jesus um exemplo, assim, contundente. A gente pode até pegar outros na Bíblia, mas
Mas Jesus realmente é um exemplo de longanimidade. Aquilo que ele enfrentou e suportou, né? Ele podia chamar uma legião de anjos lá, né? Armados com espadas flamejantes, mas ele tudo suportou por amor a nós. Então, e é isso que o Espírito Santo vem trazer, essa natureza divina. Por isso Paulo fala em outro texto, atende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele se esvaziou de si mesmo, que ele deixou a sua glória, veio e se tornou um homem, e sendo homem se tornou servo de todos. Então, essa natureza divina que nos capacita. E muitas vezes, professor, nós não entendemos essa dimensão do Espírito Santo, né? Porque muitas vezes nós temos a ideia do Espírito Santo, não é errado, mas nós temos uma ideia assim, o Espírito Santo, poder, o mago lá queria poder, né, em livro de Atos, né? Ou nós temos a capacitação para ministérios, para isso, para aquilo, né? Mas uma das coisas que o Espírito Santo vem fazer é nos comunicar a vida de Cristo, ou seja, tornar esta vida comum no sentido de nós partilharmos desse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, pastor. Nós temos na Bíblia muitos exemplos, na verdade, dessa longanimidade, né? Aqui podemos passar aqui o dia todo falando, né, pastor? Eu me lembro de Noé, por exemplo, né? Eu fico imaginando assim, Noé construindo aquela arca, né? Assim, as pessoas chegando. Ô, Noé, mas o que é isso, cara? Olha o tempo aí, faz 6 meses que não chove, aí não tem uma nuvem, olha lá no horizonte. Que história é essa que vai inundar tudo aqui? Né? Eu imagino assim a paciência que ele deve ter tido. Eu até esses dias estava lendo que Noé é neto de Matusalém. Então Matusalém tinha 187 anos e gerou a Lameque. Lameque tinha 182 anos e gerou a Noé. Então, Noé nasceu no ano 369 da vida de Matusalém. Então, no ano da construção da arca, Noé tinha 600 anos e o Matusalém, que morreu naquele ano, não sei se foi afogado ou morte natural, já tinha 969. Então eu fico imaginando, pastor, o Matusalém falando assim para o Noé: Noé, meu netinho, você só tem 600 anos, meu netinho. O vovô já tem 969, olha. Vivi muito. Olha aí, esse tipo de chuva que você falou aí, olha, eu nunca vi. Nunca vi chover. Então imagina, né, toda aquela pressão. E pegamos outros personagens, pegamos José e Maria, né, quer dizer, um casal que está se formando, e surge aquela situação, eles terem que fugir. Então a gente vai pegando também muitos exemplos na Bíblia dessa longanimidade. Sim, Moisés, né, diz, né, que ele foi um dos homens mais mansos, né, que existiu. Mas tudo isso aí, professor, nós temos que entender assim, era fruto do relacionamento destes homens com Deus. Ele não é uma coisa natural, humana, mas é realmente a ação divina. Tanto no texto do Barclay, ele cita muitos filósofos, né? E ele citou um dos filósofos que eu achei interessante, que ele diz assim, a pessoa falando isso há muitos, né, milhares de anos atrás, mas ele está falando em relação a esses filósofos, em relação às suas divindades. Mas vamos tentar trazer assim, para nós que servimos ao Deus, o único e verdadeiro. Se eles pediam isso, digamos, de uma maneira para suas divindades, quanto mais nós podemos pedir para o Deus verdadeiro. O filósofo dizia assim: uma vez que nós somos meros homens, nunca vamos pedir aos deuses, né, no caso, ou vamos pedir a Deus uma vida sem problemas, mas peça macrotomia. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, assim, não peça uma vida sem problemas. Porque os problemas fazem parte da vida. O mundo jaz no maligno. Governos jazem no maligno. Não é só governo A, B, C ou D. O mundo inteiro jaz no maligno. Se é disso ou daquilo outro, né? Não vamos entrar em questão partidária, mas toda a forma de governo jaz no maligno. Então, o mundo... por isso Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, não peça uma vida sem problemas, mas peça longanimidade. Peça realmente que você tenha um coração paciente, que esperei pacientemente no Senhor. Isso é longanimidade. Esperar com paciência e esperar com esperança,
e esperar com alegria, né? Eu fico pensando agora, pastor, em quem está nos ouvindo. De repente alguém que está aí sentado na poltrona fala: pô, eu gostei desse macrotume aí do pastor Silvio, né? Eu estou querendo esse negócio aí, como é que eu faço para adquirir, né? Então, nós não podemos vender o pacote, né, pastor? A bênção, né? Mas eu vejo assim... Se tivesse, nós íamos faturar bastante, porque o que tem gente sem paciência nesse mundo, né? Eu me coloco, né, que eu sou uma delas, eu já teria comprado e estaria usando há muito tempo, né? Mas tem como adquiri-la, pastor, não é pago, mas temos como... Sendo um fruto do Espírito, né, pastor? Sim. Então, pastor, qual é o caminho para quem quer adquirir essa longanimidade, já que ela é um fruto do Espírito? Um dos caminhos que nós temos é esta reflexão, o caminho da reflexão. Então, nós olharmos para a palavra, nós olharmos para o momento da nossa oração, das nossas meditações bíblicas, enfim, né? Ou seja, uma das coisas, professor, até eu comentei aqui com o DJ Bachega, que eu estava fazendo uma pesquisa, né? Então eu posso dizer, assim, sem nenhuma arrogância, mas eu li ontem, né, mais de 400 páginas em relação ao fruto do Espírito. E aí, com a internet hoje, nós podemos até acessar outros idiomas, outros textos, enfim. Mas o que eu percebi em vários idiomas, em vários textos, a mesmice. Pessoas falando isso, aquilo, mas a mesma coisa. Professor, eu achei impressionante que um ou outro que aprofundava um pouco mais a ideia, né? Então, o que nós precisamos? Primeira coisa, não é obra da carne. Isso, é do Espírito com E maiúsculo. É o Espírito Santo que produz em nós. Então, não é uma obra, ou seja, um esforço humano, porque a obra da carne é o esforço humano. Então, é assim, eu preciso me render inteiramente à ação do Espírito Santo. Até tem um autor que fala assim, tá, você tem 50 anos de igreja, tudo bem, nesse tempo, qual o acréscimo de Deus na sua vida? E qual a diminuição do seu ego? É isso que vai fazer a diferença, porque o Espírito Santo, ele vem para trazer para nós a presença real de Cristo, né? Pastor, já encerrando, eu acredito assim, a pessoa que está nos ouvindo fala, eu vou procurar viver essa vida, quero alcançar essa longanimidade, porque eu tenho tido problemas em casa, com o filho, com a mulher, no trabalho, né? O cara pavio curto, vamos dizer assim. Chutando cachorrinho, que é crime hoje. E tal, isso, pode incluir também, pastor. Né? Não fiz isso, eu já tive vontade, viu, pastor? Como é que é o seu lá, como é que é o nome dele? O Johnny. O Johnny é terrível. Terrível. Bom, então a pergunta que ainda poderia ficar pendente, talvez em quem está no ouvido, é longanimidade até quando? Bom, tudo bem, vou adquirir o pacote aí, né? Então, até quando eu vou ter que manter essa longanimidade? A Bíblia, ela nos dá a resposta, está em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Com certeza, né? Porque assim, né, professor, se nós temos o Espírito Santo, ele tem que agir em nós em todos os momentos. Entendeu? Não tem que... Parece que hoje... por isso que eu falei assim, o que me irritou, né, essa mesmice que eu vi, né, de estudos bíblicos por aí e tal, parece que as pessoas têm um interruptorzinho, né? Vem para a igreja, aciona o espiritual. Sai da igreja, volta para o carnal. Vai chegar um momento que o que te espera é inferno. Veja bem, o senhor falou, o que espera é o inferno. O que eu vejo na Bíblia, lá em 2 Pedro, inclusive, no capítulo 3, né, Pedro está dizendo assim, né, que está sendo questionado os cristãos, porque os ímpios estão falando, não, você fala que Jesus ia voltar, não voltou ainda. E lá ele coloca, olha, Jesus ainda não voltou por causa da longanimidade de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui vivos, ainda não aceitamos a Jesus, Jesus está batendo na porta do coração. Sim. O Covid está lá batendo na porta do pulmão e Jesus do coração. Né? Sim. Então, quer dizer, muitas vezes Deus nos dá mais anos de vida, né? Quer dizer, isso é fruto da misericórdia dele e da longanimidade dele. Por que ele não volta? Né? Você fala, pô, já podia ter voltado. Quer dizer, é que há muitas pessoas ainda precisando serem salvas. Então é a longanimidade de Deus que faz com que esse tempo do retorno de Jesus
esteja sempre sendo postergado. Então, você colocou bem, porque se Deus é longânimo e eu quero ser parecido com Jesus, né, até Paulo fala de chegarmos à estatura de varão perfeito, então longanimidade faz parte desse processo. Né? E a longanimidade vai fazer parte do processo do perdão, da misericórdia, né, da paz nos relacionamentos, enfim. Então, é muito importante este elemento, né, da longanimidade, dessa obra do Espírito Santo em nós, porque ela vai agregar valores, né, como diz aí, né, no sistema do mundo, agrega valores, porque tem a ver com perdão. Porque Deus é longânimo e Ele está esperando para nos perdoar. Deus é longânimo, está esperando para salvar. Deus é longânimo porque Ele não quer enviar ninguém para o inferno. Deus é longânimo porque Ele espera que o filho pródigo retorne para casa. Então, a longanimidade ela agrega muitos valores. Por isso nós precisamos hoje, professor, desse ânimo longo aí, né? Ok, então, já encerrando, pastor, né? Eu gostaria de encerrar aqui pedindo que Deus nos dê, e começo por mim, por você, pastor, Sim. Que Deus nos dê a longanimidade. Ela é um dos frutos do Espírito que é necessário para que possamos não só aspirarmos uma salvação, mas também vivermos melhor aqui. Aquele que Sim. tem a longanimidade, ele tem um dia a dia melhor, porque ele não explode e tudo ao seu redor tem mais harmonia. É isso que eu tenho a dizer. Com certeza. Então, longanimidade, né, seria paciência, né, diante dos eventos da vida, porque muitas vezes os eventos da vida não podemos mudar. Paciência, né, nos nossos relacionamentos com as pessoas, tendo como base o perdão, a humildade, né, um alicerce, podemos dizer assim, longanimidade é o alicerce da comunhão da vida da igreja. Né? Então, nós precisamos de longanimidade, que nós possamos permitir que o Espírito Santo produza essa característica do fruto do Espírito em nossas vidas, em oposição à obra da carne. Para encerrar, tenha paciência, espere mais uma semana, que no próximo domingo nós teremos bondade e benignidade. Perceba, nós vamos falar de duas coisas: benignidade e bondade. Deus abençoe a todos.